Estamos no terceiro capítulo, o dever da perfeição. Citação de São José Amarelo. E mesmo que já fôssemos santos, façamo-nos mais santos ainda. Primeira parte é a grande meta da santidade. O Espírito Santo não nos pode guiar ao céu por outra estrada, senão pela da perfeição e da santidade. Dado que o Pai Eterno não nos admitirá no paraíso se não nos encontrarmos conformes à imagem de seu divino Filho, o qual, como ele, é santo e perfeito. Eis porque nosso Senhor Jesus Cristo, que veio a esta terra para ensinar-nos o caminho do céu, nos ordena: sede também vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está no céu. E o apóstolo São Paulo, recebendo a ordem de Jesus Cristo, intima: esta é a vontade do Senhor, a vossa santificação. E acrescenta que Deus nos chamou a fazer parte de sua igreja para que fôssemos santos. Deste modo, a vocação de todo cristão é uma vocação à santidade. Deus não nos chamou para a impureza, mas sim para a santidade. 1 Tessalonicenses 4:7. Por isso, o não tender eficazmente à perfeição é para o cristão uma coisa que se opõe diretamente à vontade de Deus e à sua mesma vocação. Dom Amarelo não deixa de recordar-nos a obrigação que temos de aspirar à perfeição. E retomando as palavras de São Paulo, assim nos ensina: o Senhor quer a nossa santificação. Eis, pois, o único propósito que devemos ter: dar-nos a Deus e fazer-nos santos. Não são muitos, porém, aqueles que trabalham seriamente pela sua perfeição. Os demais se contentam de uma virtude menos que medíocre, infinitamente abaixo daquele grau de santidade que poderiam e deveriam alcançar. E é isto um inconveniente gravíssimo, que não será nunca deplorado o bastante. Há aqueles que, para a justificação de sua indolência espiritual, invocam a discrição e a prudência, ou ainda a caridade, a humildade, a resignação. Mas estes não são outra coisa que paliativos, sob os quais se esconde frequentemente o amor próprio, a sensualidade, a preguiça e a covardia. Dom Amarelo não hesita em desmascarar todos estes, dizendo abertamente: tenhamos mesmo um grande egoísmo, mas todo espiritual, que nos incite a uma santa emulação na aquisição das virtudes. Roguemos sim ao Senhor que faça santos os outros, mas antes de tudo santifique a nós, porque nas coisas espirituais a primeira caridade é a nossa. O Senhor, porém, não deixará de santificar também aqueles que dependem de nós e por quem rezamos. Prosseguindo ainda no mesmo argumento, ele observa: nas coisas temporais, se alguém as toma em abundância, o faz em detrimento dos outros, que devem sofrer privações, sendo os bens terrenos finitos e limitados. Por isto, a respeito disto é necessário praticar a discrição, a mortificação e o sacrifício, a exemplo de Jesus Cristo e dos santos. Ao contrário, nas coisas que dizem respeito ao Espírito, não só é permitido, mas é obrigatório ter aquele santo egoísmo pelo qual cada um pensa em enriquecer-se o máximo possível dos tesouros espirituais, os quais, quanto mais tiramos deles, tanto mais se multiplicam, pois se trata de uma fonte inesgotável que, por mais que se tire, não diminui nunca. É necessário, sim, excluir do esforço da perfeição a perturbação e a ânsia, como nos adverte oportunamente o nosso fundador, dizendo: devemos estar tranquilos também a respeito da nossa vida espiritual, de modo que, mesmo esforçando-nos continuamente para progredir, não nos preocupemos absolutamente de saber se avançamos ou se regredimos. Mas é necessário, no entanto, guardar-se daquela falsa humildade ou resignação, pela qual muitos se acomodam nos graus ínfimos da vida espiritual, alegando como pretexto que a santidade não é feita para eles, mas somente para as almas privilegiadas. Isto não é certamente humildade e resignação, mas simplesmente pusilanimidade e covardia. Dom Amarelo, ao contrário, proclama solenemente a obrigação que todos temos de tender não só à santidade, mas a uma santidade eminente, dizendo:
Nós devemos ter tanta audácia de aspirar não só a fazer-nos santos, mas grandes santos. Também não devemos nos dispensar ou dissuadir do dever da perfeição, ao vermos que é tão escasso o número dos perfeitos, também entre os religiosos e as almas consagradas ao Senhor. Dom Marelo observa justamente a este propósito. Também os monges e os religiosos, de ordens severas e observantes, não são todos perfeitos. Mas logo acrescenta: isto não impede, porém, que a vida religiosa seja uma vida de perfeição. Há aqueles que a aproveitam mais e há aqueles que a aproveitam menos, mas todos devem tender à grande meta da santidade.